respirar profundamente, que a gente possa sentir um pouco dessas palavras aqui agora. O problema causado pela ignorância é que ele não possui uma realidade em si mesmo. Ele possui uma realidade experiencial. Eu vou ver a cobra, eu vou pular, eu vou gritar, eu vou chorar, eu vou morrer de medo como se aquela cobra fosse real. Mas era só alguma corda no escuro. Então, essa ignorância é aquele lugar que eu não posso dizer que existe, nem que não existe. É esse ramo de experiência ali que aconteceu na nossa individualidade. Mas a verdade é que todo momento que parece temporal vai ter algo de maior sustento por trás. Se algo na nossa vida se apresenta uma hora com uma forma, uma hora com outra forma, a gente vai ver que na verdade aquilo é falso, não existe. Não significa que tudo é uma mentira ou qualquer uma dessas visões, às vezes, que as pessoas têm. As coisas aqui, ela tem uma realidade. O ponto é que tudo que eu tô vendo aqui não é o que eu tô vendo de verdade. Então lembra disso, que tudo que é temporário tem que ter algo real sustentando no final. E aí a gente vai, por exemplo, para aquele local de dor lasciva que as pessoas têm, se sentem tão provocadas quando aparentemente a gente profana o que para elas é sagrado. Isso acontece porque a gente coloca pertencimento em formas que variam ao invés da verdade. Então eu vou colocar pertencimento ali naquela minha Lilith, eu vou colocar pertencimento ali naquela minha Maria. Mas essa é a brincadeira da grande deusa, ela tá mudando e modificando todas as suas faces. Lembra da multiplicidade? Para que a gente entenda qual é a unidade. Eu estabeleço, compreendo que a forma como eu vou enxergando as faces dessa deusa é a forma como eu vou enxergando a temporalidade do que acontece dentro da minha cabeça. E conseguindo enxergar isso, que uma hora para mim essa deusa é essa grande beleza, é essa grande Maria, e outra hora essa deusa é uma deusa negra da bruxaria. Eu começo a estabelecer o que está por trás, de fato, de cada uma dessas faces. É isso que acontece do micro ao macro, quando, por exemplo, eu me vejo tantas vezes com raiva de fulano, com raiva de ciclano, com medo de fulano, com medo de ciclano. Qual a verdade que está por trás disso? Porque todo esse sentir, ele é meu. Não é uma realidade externa a mim. Sendo assim, qual é a realidade que é duradoura? Se eu reconheço que tudo isso é temporal, eu não me perco, eu não me entristeço, eu não me firo, eu não me machuco tanto ali. As pessoas, as coisas que acontecem, elas não são todas iguais. A nossa relação com elas é que é. Então você acha que isso é uma realidade interna ou é externa? Qual a sua parte dentro dessa história? Sem ficar brigando consigo e com tudo. Eu fico me perguntando o que seria hoje brincar, por exemplo, do ponto de vista de uma realidade onde realmente existe dentro de mim uma autoestima, um auto-amor, um lugar realmente bom, próspero, gostoso, harmonioso para eu viver. Qual é essa realidade? Como é enxergar a partir daí? Porque a mente infantil, ela não enxerga a realidade, ela cria os fantasmas para corroborar com a fantasia, com esse ego, com essa realidade que eu criei ali pra mim. Então tudo que vai acontecer em volta vai ser pra justificar, por exemplo, que eu não sou amada, que eu não pertenço a nada, que eu sou constantemente ferida, machucada. Quando eu entendo isso, eu consigo começar a olhar de fato e entender por que as pessoas elas fazem o que fazem. Não num lugar egóico, mas num lugar que de fato se emancipa. Que faz isso porque se preocupa mesmo com a dor do outro, porque se preocupa com a dor que sente. Então o sofrimento ele não tem realidade, mas ele é experienciado. Então ele também não é falso. É só uma outra realidade que está distorcida, é a cobra, que na verdade é uma corda. A verdade é que nem a dor
precisa ser causa de sofrimento mais, ela pode ser a grande movedora. Eu tava numa aula de Vedanta e ele tava contando que uma época eles foram fazer alguns trabalhos voluntários para entender a psique mesmo das pessoas. E eles foram em um projeto onde mães se reuniam, mães que haviam perdido seus filhos em acidentes de carro. E elas se reuniam, né, para se fortalecer, para conversar, e eles foram lá conversar com essas mães. E aí esse meu professor foi conversar com essa mãe que perdeu um filho, e ela disse para ele que durante muitos anos da vida dela, ela buscou se livrar dessa dor. E disse que hoje ela não buscava mais se livrar de dor nenhuma. E aí ele perguntou, mas como não? Né? Como você vai aceitar? Você vai ficar nessa dor? E aí ela falou, como que eu vou me livrar de algo que é a representação da saudade, do sustento e do amor que eu sinto por esse meu filho? Não tem como eu fazer isso. Seria loucura. Esse é meu movedor. Às vezes a gente tem que aceitar a realidade como ela foi até aqui, dentro, fora de nós, para poder de fato fluir. Se não existisse, em suma, uma revolta, às vezes em ver as coisas como elas são, pessoas que a gente ama agindo mal, se ferindo, ou manipulando, machucando, ou toda a sociedade de forma geral, é que não existiria amor. A revolta ela existe porque a gente ama. E a verdade é que o amor disponível no humano é muito maior do que a dor. Então a redenção, ela não vem através desse ego. Ela vem através de legitimamente querer retornar e mover o bem em volta de algo. As pessoas ou as situações que foram autoras de uma violência contra a gente também se curam com a nossa distância, com o nosso limite, com o nosso silêncio, com o nosso desaparecimento. E a gente faz isso porque a gente ama. E aquela pessoa vai estar lá e vai estar distante, e ela vai estar ali naquela posição também porque ela ama. Às vezes é só o que a gente precisa. E isso tudo é amor. A gente sabe que não pode se responsabilizar por uma vida ou responsabilidade que não é a nossa. A verdade é que esse grande ciclo, pai, mãe, ele demora para se completar. Muitos dizem que realmente, de verdade, ele só vai mesmo se em algum momento a gente decidir, de fato, por exemplo, né, ter um filho e ir para essa posição agora. Esses dias eu tive a sorte, eu vejo, de atender uma tríade, porque eu atendi primeiramente, um atendimento terapêutico ali de perfumaria, eu atendi primeiramente a filha mais velha, que tem ali os seus 30 e poucos anos, depois eu atendi a filha mais jovem, que tem 15, e depois eu tive a sorte de atender a mãe. Que legal e interessante foi ver tantas realidades acontecendo ali. E o quanto a realidade daquela mãe estava muito melhor, bem trabalhada. Não porque ela não erra, porque ela é perfeita, pelo amor de Deus, né? Não é isso. Mas porque ela tem uma visão muito mais alinhada. Então, era engraçado porque, por exemplo, óleos essenciais ali, geralmente que as pessoas têm muita dificuldade, porque elas estão falando sobre processo interno, sobre o chakra cardíaco. Ela se deu extremamente bem, ou seja, isso mostra, sim, o quanto a sabedoria e a maturidade torna a gente muito melhor resolvido com a vida. Isso é uma temporalidade. Mas essa é uma sabedoria interna também que eu relembro, que a gente pode ir acessando e se responsabilizando por ela. Pouco a pouco. Uma criança tem dentro de si uma anciã, uma adolescente tem dentro de si uma anciã, assim como um velho tem dentro de si uma criança. Então, eu relembro esse olhar da rota. Eu lembro que uma vez que a gente experimenta a liberdade, não tem possibilidade de se prender novamente. Uma vez transformando essa visão que a gente tem do amor, não tem como a gente voltar a amar igual. Tudo se torna diferente. Não é sobre evoluir, é sobre resgatar. Exorcizar o que não pertence a gente como humano. Ignorância a gente solta, a gente libera. Quando a criança tiver entendido, a gente solta a mão. Isso é emancipação. Isso é firmar a integridade. Mas é claro que essa criança ela tem que se sentir segura para ir brincar. Ela tem que se sentir segura para entender os erros dela.
as birras, os chiliques, ela tem que se sentir segura. E por isso tem pai e mãe ali. Deveria ter. E a verdade é que tem. Mesmo que muitas vezes não seja aqui nesse plano físico, todo mundo tem esse colo. Todo mundo tem pai e mãe. Pra dar sustento, liberdade, uma criação digna de verdade. Tudo aquilo que a gente considerou que não foi justo com a gente pode se ofertar agora. Olha que grande beleza, que grande poder, que grande integridade. A gente pode olhar pra pai e mãe agora, num lugar tão superior também, tão elevado, com novas formas. E ir brincando com tudo isso. Então, se eu levar a cobra tanto em consideração, não tem como eu me aproximar e ver que aquilo era corda. Porque tem tanto medo envolvido. Eu vou precisar suspender um pouco a realidade dessa cobra para enxergar a verdade. Para enxergar que era só um escuro e uma forma que parecia uma cobra, só que na verdade era só uma corda. Que a gente esteja atento a isso. Chamando a sabedoria de toda essa nova ordem. De tudo que clareia a nossa centelha, a nossa visão, a nossa força. Peço para que vocês continuem meditando naquele traço de retidão. Desenhe esse traço numa parede, num papel, cola na parede. Medite olhando para aquilo. Deixa esse traço fazer um centramento de ordem no seu interior, na sua mente, no seu circuito cerebral mesmo. Terminando de ouvir esse áudio, firma nesse local, respira profundamente, ouça a frequência e comece a escrever. O que tem sido sua cobra? O que te paralisa de tanto medo? Quais são essas coisas? Se é uma coisa, o que é? E agora vamos entender o que é a corda? Vamos botar luz? Que os arcanjos venham nessa nova ordem, nessa nova aurora, para trazer claridade, clareza assertiva para a nossa verdade, para aquilo que não se corrompe, para o indivisível. Vão escrevendo, realinhando rotas, retomando com muita glória, com muito amor. Entendendo, reiterando, reentendendo. Vai escrevendo o que vier. Deixa essas anotações te acompanharem ao longo do dia, dos dias, para começarem a compreender. Para que novamente, quando esse inverno passar, vocês saibam exatamente para onde caminhar e não deixar o medo paralisar mais a rota. Porque vocês entenderam que ele não tá ali para ofertar nenhum perigo, porque ele não é uma cobra. Ele é só uma corda que estava no escuro e você não estava enxergando direito. Boa noite.